É um filme que fala sobre 4 professores que começam a fazer um teste, um experimento. Eles leram que o ser humano tem um déficit de 0,05% de álcool no corpo e que, para manter um nível de maior felicidade, a gente tem que compensar esse déficit que nós temos. É um filme que eu já tinha assistido, o Chico já tinha assistido, eu reassisti esses dias e eu quero saber de você, cara. Gostou do filme? Qual foi sua opinião depois de assistir essa segunda vez? Então, como eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer, eu tentei prestar atenção em algumas outras coisas, né? Eu tentei ser um pouquinho mais reflexivo. Porque, apesar do filme tratar de um tema sensível, né? Ele é um filme muito bem feito. Ele utiliza uma técnica assim de filmagem que isso, pelo menos eu não entendo muito, né? Mas uma parada bem, uma coisa bem simples, não tem muito efeito, não tem. É aquele jeito do pessoal dinamarquês fazer filme, né? É. Tirando o Lars von Trier, né? Ele usa umas paradas mais Hoje ele espetaculares. tá meio mas eles Mas são da escola Dogma 95, eu estava até isso lendo. Eles aí, já isso eles aí. já abandonaram essa parada de gravar só com a mão, sem trilha sonora. Eh, Tem um pouco de filmagem só com a mão, a gente consegue ver, mas a gente realmente, Sim, como você falou, a gente não entende muito bem, a gente nem tá aqui pra falar, da parte técnica do filme, porque a gente não isso. entende. A gente tá aqui pra Mas, aprender com os filmes. mas é interessante, pelo menos eu notei nessa segunda vez, na primeira vez eu não tinha percebido isso, que à medida que eles vão ficando mais bêbados, a câmera vai ficando um pouco torta também. A gente É boa. começa meio que ficar bêbado igual eles ali e entender meio que traz uma imersão. Na primeira vez eu não percebi isso aí. Eu não sei se na primeira vez quando eu assisti eu também tinha bebido. E aí eu já tava pensando que era por minha culpa. Mas dessa vez eu achei isso bem interessante, né? Porque como o Vitor comentou, eles decidem testar isso aí. Essa teoria, se não me engano, ela existe de verdade. É mesmo? Eu acho que sim. Depois a gente pesquisa melhor, mas eu tenho quase certeza que eu ouvi alguém dizer que realmente esse estudo, o início desse estudo realmente existe, né, essa formulação. E aquilo acaba chegando num momento bem oportuno para eles, né? Eles estão com a vida assim meio chata, acho que todos eles estão ali meio estagnados. Isso é como o Vitor falou, são 4 professores, né? Parece que eles se conhecem há muito tempo, parece que eles passaram a vida toda naquela escola, né? Que eles Isso. trabalham juntos ali. E lá na Dinamarca tem uma cultura de álcool assim forte, né? Aqui também tem, na maioria dos países, principalmente pelo menos na maioria dos países ocidentais. E lá essa situação, essa questão da pessoa começar a ingerir álcool muito cedo, isso é meio comum, né? O filme já começa com um montão de jovem bebendo pra caramba ali, fazendo aquela corrida do eles tinham que beber e sair correndo para ver quem chegava primeiro lá, mesmo alcoolizado. E aí o álcool já é introduzido de uma maneira assim bem explícita, bem no começo. E o que eu percebi agora é que por mais que realmente o filme ele traga diversos aspectos da relação das pessoas com o álcool, o filme não tem um grau moralista. Ele não tenta Não dizer que o tem. álcool é certo ou errado. Ele não diz que quem bebe é melhor do que quem não bebe. Ele simplesmente mostra uma realidade e tenta mostrar aquilo ali de diversos pontos de vista diferentes, mas em nenhum momento eles estão tentando ali passar a mensagem assim, ó, não bebe ou bebe. Às vezes eu até acho que o filme é um pouco mais pró-álcool do que contra, né? Era o que eu Mas, vou comentar da minha parte, porque me incomodou um pouco isso aí, mas fala aí. mas avançando, você diz o seu ponto de vista. Mas foi interessante, eu peguei algumas coisas diferentes. Eu percebi também alguns momentos menos tensos. Acho que a primeira vez que eu vi, eu estava dando muito foco para as coisas ruins que iam acontecer por eles estarem entrando ali, né, nesse mundo de se embriagar, né? E dessa vez eu percebi outras coisas, para além de só momentos ruins. Talvez seja até isso aí que você tenha achado meio controverso, né? Pois é, eu assisti de novo, eu não lembro muito bem qual foi minha reação ao assistir a primeira vez. Eu gostei,
Eu lembro que eu gostei do filme da primeira vez, eu continuo gostando. Eu acho que é o que a gente falou, com nossa limitação aqui de conhecimento técnico sobre cinema, é um bom filme. É um filme que o pessoal vai gostar. Agora, o que que a gente pode tirar de aprendizado do filme, né? Eu não lembrava que no final do filme eles voltavam a beber mesmo depois do acontecimento trágico, né, que tem no filme, que a gente Uhum. comenta um pouco mais à frente. Então, assim, ele não tem realmente esse grau moralista, inclusive, como você comentou, ele, pelo visto, ao contrário, ele parece que às vezes incentiva a, a, a bebida. E quando eu propus a gente gravar esse episódio, eu estava pensando em falar sobre temperança, sobre moderação. Temperança essa que é uma das virtudes cardeais, que a gente falar sobre moderação. Só que eu acho que, além disso, que a gente vai abordar aqui claramente, tem um tópico muito maior no filme, muito mais sensível, que é essa crise da meia-idade que todos eles estavam passando. Essa crise, né, da estagnação. Para alguns, bem, eles, se não me engano, ali eles estão perto da casa dos 50 ou já na casa dos 50, É, mas eu não sei. por aí, né? Pode chegar para algumas pessoas isso um pouco mais cedo, outras mais tarde, e eles encontram na bebida essa fonte motriz para sair da inércia, dessa vida automática que eles viviam. Então a gente tem o Martin, que se não me engano é o personagem principal, que é o Mads Mikkelsen, e aí fica a dica para todos vocês que estão assistindo a gente, ou escutando pelo Spotify. Ele é um ótimo ator. Pesquisem aí a filmografia dele, principalmente a caça, que a gente vai trazer aqui em breve, com certeza. Ele é um professor que ele não está só com problema dentro da sala de aula. Ele não consegue mais dar boas aulas. Ele está no piloto automático, completamente indiferente, tanto que os alunos reclamam de uma aula que ele deu e os pais dos alunos vão até a escola. Isso é um ponto positivo, né? Porque eles parecem participar bastante de uma maneira positiva. Não é aquele pai de aluno chato que tá pagando o colégio e acha que tem direito de mandar no professor por algum motivo. Não. As aulas não estavam com uma boa qualidade. Era o terceiro ano, ou quarto ano, não sei como funciona lá na Dinamarca, mas era o último ano, era o ano de vestibular dos alunos. Então, era muito importante que na matéria dele, que era história, que ele desse boas aulas para que eles fossem bem na aula de história, na prova de história, desculpa, e que tirassem uma boa nota para entrar na faculdade. Então os pais foram à escola, reclamaram e ele já sentiu aquele baque. Nesse momento, ele já tinha conversado com os amigos dele, se eu não me engano, sobre esse possível experimento. Porque eles levantam o experimento durante uma janta de aniversário de um dos colegas. E eles começam com a desculpa de que vão fazer um experimento. Que eles até vão começar a anotar, compram um bafômetro para fazer bafômetro. E eles começam realmente a ver ganho nessa embriaguez. Não é nenhuma embriaguez, né? Eles começam a beber para manter esse nível, para suprir esse déficit, que é o que fala na pesquisa, né? Desse psicólogo ou psiquiatra, não lembro agora ao certo. Então, assim, no curto prazo, a gente vê que a bebida vai desinibindo a pessoa. Quem me conhece sabe que eu tenho síndrome de Tourette, né? E eu não bebia até uns anos atrás. Conheci minha esposa, comecei a tomar vinho, espumante, essas coisas. Comecei a beber. Eu tenho alguns problemas na família com álcool e eu decidi não beber nunca na minha vida, mas é, decidi me permitir de maneira moderada sempre. Quando eu conversei com o meu psiquiatra, que me passa os remédios para minha síndrome de Tourette, eu perguntei se tinha problema eu beber por conta dos remédios. Ele disse que não e que, inclusive, beber seria algo positivo. Claro, moderado, porque me deixaria mais tranquilo. Poderia, inclusive, reduzir a quantidade de tiques nervosos. Eu achei isso bem interessante. E é meio que o que vai acontecendo com eles. Aquela ansiedade, aquela indiferença que eles têm, acaba sumindo com a bebida. Eles começam a dar melhores aulas. Todos os professores começam a dar aulas incríveis. Todos os alunos começam a sentir essa diferença no curto prazo. E aí, claro, o filme vai se desenvolvendo e a gente vai vendo o quanto aquilo, na verdade, vai deixando eles acostumados, né? Nós temos uma adaptação hedônica e eles começam a querer cada vez mais. E é onde
descamba para começar a dar tudo errado. É interessante você tocar nesse ponto, porque ali no começo, quando eles estão naquela reunião, acho que é o aniversário do Nicolás, que é o que traz o estudo. Ele é professor de psicologia. Ele Exato. dá as aulas relacionadas à psicologia. Ele fala que existe esse estudo, né, durante uma bebida e outra. Aí o Martin, que é o principal, ele tá bem mal. Ele aparenta ser o que tá Pior, pior ali, né? né? Porque ele tem mais relações. E ali a galera costuma falar muito do principal, que é o Martin, de como ele era na juventude, que ele era um cara que todo mundo admirava, que ele dançava, que os meninos gostavam dele, que todo mundo queria ser igual a ele, e aquilo foi desaparecendo, né? Então, essa crise da meia-idade aí, que o Vitor citou, a gente vê no Martin aquela necessidade de fugir da realidade, né? Parece que o que ele idealizou para ele ali com 50 anos estava muito diferente do ponto onde ele chegou. Ele deixou de se interessar pela vida e começou a fugir da própria realidade. Ele deixou de ser ele mesmo. Ninguém mais que o via reconhecia aquele Martin ali. Né? Ele não parecia nem o professor Martin do início da carreira, nem o aluno, nem o estudante, nem o jovem, nem o amigo. À medida que eles vão avançando e aumentando o consumo de álcool, aquele Martin desaparecido parece que ele retorna, de alguma forma ele retorna. Algumas pessoas observam aquilo ali. Mas o interessante também é que, por mais que o pretexto para entrar no estudo, né, começar a beber, fosse o interesse científico, na realidade cada um ali tem uma razão diferente para se encontrar com a bebida. Né? O Martin ele está nessa situação que ele não se observa mais, não consegue se enxergar como ele era, parece que aquilo deixa um vazio nele. O Nicolás ele parece que é o que sugere. E talvez parece que ele é o que tem a vida ali mais estabilizada, né? A esposa dele parece que tem uma condição financeira boa, eles têm filhos, eles moram perto da praia, mas a vida dele parece que está um pouco chata, parece que depois dos filhos ele acabou se afastando da esposa, e ele estava querendo colocar alguma coisa para dar ali um tempero diferente na vida. O Tommy, acho que é Tommy, de educação física, ele tá sozinho, parece que a esposa dele abandonou, ele mora num trailerzinho pequeno, só ele e um cachorrinho idoso. E o outro professor de música, o Peter, ele é tímido, ele é retraído, parece que ele nunca teve uma esposa, ele não tem namorada, ele não conversa com mulheres, então cada um tem um motivo diferente para se encontrar com a bebida e espera ter uma melhoria, né, ter um avanço em algum desses pontos. E aí eles aceitam o pretexto de começar a estudar. E a gente vê que, já trazendo para os pontos que nós podemos aprender, que o álcool, por mais que ele esteja presente na sociedade e que pareça que é a mesma coisa, as pessoas se encontram com o álcool em momentos diferentes, situações diferentes, por motivos diferentes. As pessoas vão ficando ou saem dele também por motivos muito distintos. Aquilo ali vai fazer efeito diferente em cada tipo de pessoa. E eles tiveram resultados diferentes, cada um para o seu campo. Parece que conseguiu o que estava faltando num primeiro momento, mas eles vão avançando, né? E, inclusive, o pretexto também é o estudo. Quer ver, a gente chegou aqui nesse nível de 0,05, e se a gente subir para 1, será que a gente melhora ainda um pouco mais? E eles conseguiram melhorar um pouco mais e tal. Mas a gente acaba vendo que entre eles aquilo ali é muito genuíno. Eles parecem ser um grupo de amigos muito unidos, que se gostam muito. Então, como eles iam bebendo juntos, iam ficando bêbados juntos, eles estavam cada vez mais conectados. Mas chega um momento que as pessoas que estão em volta deles começam a observá-los de maneira cada vez mais artificial, né? Ele tem uma hora que a esposa do Martin percebe que ele está de volta, mas que parece não ser mais ele, parece uma pessoa diferente. Ela fala com ele: você está aqui, mas parece que você é outro. E isso acontece pra caramba, né? A pessoa que tá bebendo, ela não percebe que tá alterada. E alguém conhece e fala: ó, você já tá meio altinho, né? Você já tá meio diferente, você tá estranho. E aquilo começa a ser motivo para muitas brigas em muitas famílias aqui no Brasil, né? A gente vê que tem
as pessoas acabam entrando no álcool não por essa razão, né? Mas às vezes, como nós temos uma situação, a nossa realidade é totalmente diferente do pessoal que vive na Dinamarca. As pessoas bebem às vezes porque não tem condição de fazer uma refeição ideal, mas ali de repente um copo de cachaça ali é mais barato, a pessoa toma aquilo ali e esquece até que está com fome por um tempo, né? Ou então porque está muito triste, ou porque está muito cansado, ou porque quer se livrar do que aconteceu, a pessoa quer extravasar, colocar tudo para fora e se encontra com a bebida. E as pessoas mudam, né? E na realidade não é nem que o álcool muda as pessoas, né? Ele revela algumas coisas que o nosso filtro social faz questão de controlar para que aquilo não destrua a capacidade de nos relacionarmos, né? Se todo mundo dizer tudo que está pensando o tempo todo, ninguém consegue manter nenhum tipo de relação com ninguém. E o álcool, ele meio que às vezes derruba esse filtro, parece algumas faces nossas que a gente não queria estar mostrando naquele momento, né? E outra coisa interessante também é que o Martin parece estar num período meio depressivo, né? E Parece. aí ele usa o álcool para sair dessa depressão. Aí parece que ele sai por um tempo, e no fim, parece que ele está com a depressão e com a dependência química. Ele não consegue nem se livrar do problema e ele ainda adiciona mais um. Então ele está drogalizado, mas não está medicamentado. Ele não tratou a depressão e não resolveu o problema dele, a inibição, né? Agora ele tá com um duplo problema. Exatamente. E esse é um ponto bom que você trouxe, porque para fugir da realidade, as pessoas recorrem a drogas. Seja drogas lícitas, ilícitas, e aqui a gente falando da bebida, é muito importante que as pessoas encarem o problema que elas têm. Se elas entendem que elas estão perto de uma depressão, se elas têm uma ansiedade, algo do tipo, elas precisam buscar uma ajuda profissional para isso. Elas não podem querer recorrer a uma fuga da realidade através de comida, através de drogas, de bebida, seja lá o que for. A gente precisa encarar a realidade, a gente não pode ter medo de pedir ajuda. As pessoas precisam ter em mente. Essa mensagem é uma das mais importantes que provavelmente a gente vai passar aqui. É o que você falou, no final, eu não sei se ele. Curado, claro que ele não tá da depressão. Tu vê que ele tá muito triste, a mulher larga ele, a gente descobre que a mulher estava traindo ele porque ele estava em depressão, ele não estava sendo mais ele mesmo. Ela meio que fala isso quando eles estão num acampamento, eles vão acampar. Depois de muito tempo que eles fazem esse programa, porque ele estava em depressão, ele não conseguia fazer nada. A bebida eliminou, entre aspas, essa barreira da depressão, fez com que ele fosse para o acampamento com ela, fizesse sexo com ela depois de muito tempo sem fazer, e ela soltou que ela estava vendo outra pessoa. Não muito direto. Tanto que depois ele confronta ela e ela assume que ela não poderia ter esperado ele. Ou seja, ela não foi uma parceira realmente de tentar ajudá-lo. Ela realmente o traiu e aí ele explode, sai de casa e eles realmente terminam. No final do filme, aparece ela mandando mensagem de novo para ele e ele meio que refletindo se ele responde ou não responde. Acho que ele até responde, se não me engano. Tem a catarse final dele dançando e tal, mas tudo isso só depois dele beber. E aí é o que você falou. Provavelmente hoje ele ainda tem uma depressão e ele tem uma dependência química. Que a gente. Vou dar mais um spoiler aqui, né? Para quem não viu ainda, o Tony, que é o professor de educação física, ele é o único que não consegue, depois desse experimento dos quatro, largar a bebida para valer. Parece que todos eles ainda bebem depois do experimento, mas o Tommy é o que cria uma dependência mais forte. Existe uma cena antes dele todo preocupado em colocar o colete quando eles vão pegar um barco, e lá no final ele tá bêbado tentando colocar o colete, ele não consegue, ele já tá tão bêbado, ele joga o colete no chão, pega o barco e vai com o cachorro dele pro mar. Ele cai e morre. Eu esperava, e aí é o meu lado moralista, estoico moralista falando, claro que como estoico a gente não quer cagar regra pra ninguém, né?
A gente fala o que a gente acha que é o melhor para viver. Se a pessoa vai seguir ou não, já tá no controle dela, não tá no nosso controle. Mas eu esperava que eles parassem de beber. Mas aí talvez, com o que você trouxe, talvez eles realmente tenham uma dependência e não consigam parar de beber. O Martin, como você falou, ele era conhecido como o cara que dançava, e aí ele falou que: "Ah, não, minha coluna tá ruim, eu não danço mais por conta disso". No final do filme, depois de beber, ele dança, faz uma dança espetacular, muito bonita, só que depois de beber. Ou seja, ele ainda não consegue ser ele mesmo sem o álcool. E é isso que muita gente deve enfrentar. Eu tenho um grande amigo de infância, não vou dizer o nome dele aqui para não expor ninguém, mas que ele começou a beber com essa desculpa, que tornava ele mais sociável, mais social, e ele nunca parou de beber. E aí toda vez que ele saía, ele ficava bêbado e tal. Fica a reflexão para as pessoas que estão escutando a gente. Quanto você é você mesmo depois de você ter bebido? Porque para os estoicos, a natureza humana é baseada na nossa racionalidade, ou seja, na nossa capacidade de ser racional e na nossa sociabilidade. Se a gente, quando bebe, está perdendo a nossa capacidade de raciocinar de uma maneira clara e racional, será que nós estamos sendo nós mesmos? A gente não está agindo mais com as virtudes, a gente está deixando de agir com a temperança, ou seja, com a moderação. Não é um falso moralismo da nossa parte aqui. A gente concorda que você pode beber. Se alguém quiser beber, eu mesmo, como eu já falei nesse episódio, eu bebo. Só que você precisa de moderação, para que a sua faculdade da razão não seja comprometida. E essa morte do Tommy, ela deixa algo bem ali. Uma que me marcou na segunda vez que eu assisti é que ele tem um cachorrinho, que o cachorrinho é bem velhinho. Sim. Ele precisa levar o cachorro no quintal, levantar a perninha do cachorro, senão o cachorro não consegue fazer xixi, fica congestionado, e ele tem que botar a comida direitinho pro cachorro de pouquinho em pouquinho. Aparece sempre ele com esses gestos de cuidado com o cachorro dele. A comida tinha que ser uma comidinha assim circular e ele colocava de pouquinho em pouquinho pro cachorro. Ele cuidava bastante, era um cachorro idoso. E tinha um menino na escola que ele tinha muita dificuldade de relacionamento, que ele não conseguia jogar bola, que os garotos não gostavam dele. E ele, de certa O forma, Oclinho. o Oclinho, chamava o garoto de Oclinho. A cena mais mentirosa desse filme, se esse moleque não joga bola, eu não sei quem joga, porque ele mete um golaço. É, é. Ele mete um golaço que eu falei assim: não tem como os outros garotos não gostarem dele, cara. É muito mentiroso. É a única cena Então, mentirosa do filme. mas ele aprendeu com o professor. Bêbado. E, e o que fica no final, depois que ele cai na água, é o cachorrinho dele procurando ele e depois o menino indo lá colocar a flor em cima do caixão dele. Então, assim, era o personagem que, de certa forma, era um alívio cômico. Eu achei que quando ele morresse, o filme ia virar totalmente, ficar algo mais sério, mais dramático, mas na realidade eles conseguiram passar a ausência, né? A pessoa, ela começa a deixar de ser ela quando cai o filtro dela totalmente, essa capacidade de raciocinar. Então ele chegou num nível que ele foi perdendo totalmente a capacidade de raciocínio até chegar ao momento que ele desapareceu de vez. Foi o momento que ele morre. Então, ele teve aquele momento que ele estava mal, ele teve uma ascensão, depois ele teve uma queda, ele não teve a oportunidade de ter a redenção, porque a queda dele tendeu a zero, né? A encerrar a existência dele. Para os amigos, ele continuou, de certa forma, porque quando eles saem antes dessa última cena, né? Eles perguntam no velório, o que a gente vai fazer agora? Aí diz, o Tommy, eu já sei o que ele ia querer fazer. Eles vão para um bar, pede mesa para 4, né? O garçom até pergunta se é para 3, colocam a mesa, um copo lá e eles bebem em homenagem a um amigo. Mas, e é aquilo, como cada um se encontra com as coisas em geral, né? Bebida mais uma delas, e como é o fim para cada um. Para o Tommy ele não conseguiu mais sair, foi fatal. O Martin parece que ele talvez aprenda a relacionar melhor um pouquinho com aquilo ali, mas no geral a gente consegue ver gente muito jovem e gente um pouco mais velha bebendo. E
Teve uma coisa também que me marcou um pouco, foi a forma como nós passamos nas próximas gerações os nossos costumes e como nós às vezes transferimos algumas coisas que nem são tão boas para pessoas ali que estão talvez no momento da vida anterior ao que nós estamos vivendo no momento. O Peter, que é o professor de música, ele parece que ele está fazendo uma espécie de prova oral, de uma arguição final ali para um aluno. O aluno tinha que tirar, acho que, no mínimo B para conseguir uma vaga numa faculdade de medicina, né? E o menino já reprovou primeiro ano, primeira vez, estava tentando pela segunda vez. E ele está totalmente nervoso, ele não consegue falar. Aí o Peter vai lá, se esconde e entrega bebida para o menino. Aí o menino bebe, ele começa a falar, não consegue, ele estimula o garoto a beber e o garoto vai lá e consegue passar. Aí fica aquela pergunta, né? Isso que ele fez foi bom ou foi ruim para o garoto? É possível que ele tenha atingido o objetivo momentâneo dele, o ideal. Né? O próprio garoto fala, mas se você parou de beber no trabalho, por que eu vou beber agora? Ele fala, bebe, você vai conseguir. E o garoto realmente consegue. Nesse primeiro momento, o garoto atingiu a nota, todos os amigos dele abraçaram, ele foi comemorar com o pessoal, ele finalmente se formou, ele vai entrar na faculdade dos sonhos, mas dali para frente, o que ele vai conseguir resolver sem o auxílio da bebida? O quão associada essa atitude, esse ato de beber vai ficar a conquistas, a resolução de problemas, as saídas de momentos de dificuldade. Como é que vai ficar a vida desse garoto daqui para frente? Exatamente. Você vê a hipocrisia que é mostrada no filme, porque a pergunta é sobre Kierkegaard. E ele fala sobre o conceito de ansiedade. E fala que o conceito de ansiedade tem alguma coisa a ver com saber falhar. E aí ele falou: dá um exemplo. Ele, eu mesmo já falhei várias vezes, etc. Ele ia falhar de novo. Só que se não fosse a bebida, ele não teria falhado. Cícero diz no livro Dos Deveres que existem as coisas honestas e as coisas úteis. Tudo que é honesto é o que está de acordo com a natureza. O Cícero usa bastante, por mais que ele não tenha sido um estoico, ele usa bastante os estoicos nesse livro. Então, tudo que é honesto, tudo que é útil, não necessariamente é honesto. Então, o primeiro livro ele fala sobre tudo que é honesto. No segundo livro, ele fala sobre as coisas que são úteis, tipo enriquecer, glória, essas coisas. E no terceiro livro, ele faz uma comparação. E quando algo é útil, mas não é honesto? Ou seja, não está de acordo com as virtudes, não está de acordo com a natureza humana. E aí é o que você falou. O que ele fez foi algo útil, mas não foi honesto. Ou seja, o que ele fez foi algo errado. Ele não deveria ter dado a bebida pro garoto, que provavelmente já bebe. A gente nem vai entrar no erro que é a pessoa beber antes da idade ideal, etc. Ele resolveu um problema com outro problema, ou seja, ele não foi honesto, ele não seguiu as virtudes. Que é o que você falou. Aquele garoto criou um paliativo para conseguir passar pelo aquele problema dele. Ele não conseguiu enfrentar aquele problema da maneira apropriada. No futuro, quando ele tiver o mesmo problema, ele não vai recorrer a uma ferramenta ideal, filosófica, psicológica, não vai. Ele vai recorrer à bebida, que é algo errado. Ele vai ser de novo útil e não honesto. E aí até onde isso vai? Até onde? Talvez essa seja a crítica do filme. O filme ele não é moralista, mas ele expõe a hipocrisia das pessoas ao recorrer à bebida para fugir de uma realidade, para enfrentar os problemas da vida. O próprio professor fala na hora, quando o garoto pergunta, você não parou olhar, não, mas para você vai fazer bem. Aí ele vai e bebe um pouquinho para incentivar o garoto a fazer aquilo ali. E depois todos eles se encontram lá no final, e tá todo mundo bebendo já por um outro motivo, que é por celebração, por glória, por conquistas. Parece que é algo que deve ser comum na Dinamarca, por um monte de série, filme. Eu vejo esse pessoal com aquele chapeuzinho, andando naqueles caminhões ali, bebendo quando se formam, os adolescentes. Deve ser algo padrão lá. Então a gente vê que na sociedade eles têm isso, de inserir o álcool ali de alguma forma quase que padrão para todo mundo, mas eu fiquei refletindo até sobre outras atitudes. Quais são outros comportamentos
que eu talvez tenha transferido para as pessoas, para alguém ali, como subterfúgio. Não sei, de repente, na hora do trabalho, você ir no cafezinho, porque é, o álcool ele é só a substância que foi utilizada nesse filme. Mas no dia a dia, a gente faz isso muito com o cafezinho na empresa, né? A gente já está ali de cabeça cheia de um montão de coisa, vamos tomar um cafezinho. A gente sai e para ali. Tem todo o valor social daquilo ali, né? Que, pelo que alguns estudos mostram, é esse valor social de você ir tomar um cafezinho com alguém, ele tem um impacto na sua produtividade muito maior do que a substância café, né? Mas aquilo faz com que você associe aquele bom momento ao café, o sabor do café, o cheiro do café. Você repete aquele café um montão de vezes. Aí você chega em casa, toma mais um café, toma outro café antes de dormir, e aí você começa a ficar controlado pela substância. E os impactos dela nem sempre estão diretamente relacionados ao ganho de produtividade, a ficar acordado, a ficar mais atento, porque isso aí tudo acaba virando mais uma coisa do imaginário pessoal. Voltando para o álcool, quantas vezes algumas pessoas ali que bebem, mas naquele dia nem estava com tanta vontade de beber, mas aí o pessoal fica falando: você não vai beber nada, você não bebe nada, você que por muitos anos não bebeu, é possível que um monte de gente ficasse falando ali: mas não bebe, mas por quê? Você é da igreja, você é e querer inventar escolher, encontrar um motivo para justificar ou para se justificar do porquê você é novo, você não bebe. Tem alguém que batia na tua mãe quando você quando bebia, tem alguma coisa assim. A pessoa tentava achar um motivo muito sério para poder justificar, né? E, e a gente acaba assim, isso de inserir a pessoa, né? A gente quer que a pessoa também beba porque a gente está bebendo. Realmente, quando você não está bebendo e o outro está bebendo, é chato, porque não está bebendo. Às vezes o que está bebendo, ele não quer que o outro e bebe junto com ele para ele não parecer o chato depois, ou para tirar outro colega de caretão lá, mas a gente acaba não só entrando nesse tipo de situação, né? Mas a gente tem uma necessidade, às vezes até extrema, de tentar fazer com que as pessoas façam igual a gente. É o que no filme a gente vê. O que quer fazer o estudo, ele não está bebendo sozinho. Ele quer enfiar os amigos ali, aí os amigos também, quando um vai parando, outros tentam ir parar também, quando eles voltam a beber juntos, ele passa para os colegas, e sempre que mostram os jovens passando a bebida de um para o outro, passando a bebida de um para o outro. Eles estão sempre naquela coisa de um reforçar no outro aquela necessidade, aquela vontade de continuar sempre colocando mais uma dose para dentro. Quando o Martin para de beber, para assim durante 3 minutos, né? Porque ele fala: "Ah, não, pra mim já deu experimento", porque eles querem subir ainda mais. E aí o Martin falou: "Não, pra mim já deu, já deu". E aí eles começam a fazer um drink de absinto com não sei o quê, assim, quase álcool puro. E o Martin tá indo embora, bota o casaco, ele olha assim, aí, pô, bate igual aquela mulher da novela, sabe? Olhando a cachaçinha assim, baixa o Adriano nele, pô, ele só umzinho, né? Aí ele vai É. e bebe. É o que você falou, cara, essa questão social é muito forte. Até hoje, pra mim, existe essa questão, porque eu praticamente só bebo com a minha esposa. Então, quando eu saio com ela, ela pede algo e eu bebo com ela. Eu dou uma bicadinha lá pra fazer fazer parte dessa questão social. Quando eu tô em casa, eu bebo com ela normal, só que quando eu tô com vocês, com meus amigos, como vocês bebem cerveja e eu não bebo cerveja, eu não bebo. Então, quando eu saio com outras pessoas que não estão muito acostumadas a uma pessoa não beber, elas ficam realmente querendo criar algum motivo, querer entender melhor o porquê que eu não bebo. Só que assim, se você não bebe, fique tranquilo, você precisa continuar firme e forte, porque não é nenhum problema você não beber. Você vai resolver os problemas da sua vida de alguma outra maneira. Interessante, é um ótimo ponto aí. Você chegou numa coisa que eu estava quase esquecendo. No fim, quem não bebe acaba sendo um pouco menos acolhido pelo pessoal nesses ambientes em que tem algum tipo de bebida. E tem um ponto que eu notei no filme, só dessa segunda vez que eu assisti. Na primeira vez, acabou passando batido. O fato de que algumas fragilidades
e algumas questões de saúde mental, elas são mais acolhidas ou melhor acolhidas e outras um pouco menos. Tem algumas condições mentais, como por exemplo a sua, você tem alguns tiques aparentes. Então a gente percebe que você tem alguma condição. Tem algumas pessoas com problemas psicomotores, que você percebe que aquela pessoa tem alguma dificuldade de locomoção, pessoas que são monoculares, que você vê que um olho é diferente do outro, ou a pessoa com um aparelho auditivo, você percebe que a pessoa tem alguma necessidade. Você já se prepara para acolher aquela pessoa da melhor maneira, para você proporcionar a melhor comunicação possível, para você tratar bem aquela pessoa, para você entender aquela pessoa ali. Algumas pessoas que têm a fuga total da realidade, as pessoas mais psicóticas, os esquizofrênicos, pessoas que têm dificuldade com a linguagem, a gente percebe e, no melhor dos casos, quando a família tem condição de cuidar, quando tem o devido atendimento, aquelas pessoas são acolhidas em suas condições. Porém, algumas condições mentais elas ficam muito ocultas. E essa questão da depressão masculina ali, da crise da meia-idade dos 40 até os 50 anos, é algo que tem pouquíssimo acolhimento. Dificilmente o cara ele vai chegar no 33 e ele está num problema desse, assim, de autoestima, alguns perdem o cabelo, ganham peso, deixa de ter aquela virilidade, não consegue mais praticar o esporte que eles gostavam. Ele não vai se observar como alguém que precisa de cuidado, ele vai começar a se observar como fracassado, ele vai começar a entrar numa onda ruim cada vez pior. Ele não vai ter validação, às vezes, nem dos pais, que pensam assim, pô, eu criei um homem, olha como esse cara tá. Ou então da esposa, dos filhos. O filho tá dependendo do pai, ele nem vai ter condição de cuidar, né? Como no caso do After Sun lá, que a gente também já Exato. comentou em outra Na situação. semana A passada. filha não entendia que o pai estava doente. E o caso dele também é parecido, né? Do principal do outro filme. O personagem do Paul Mescal, esqueci o nome dele. Calma. Mas enfim, Calo. Acaba que esse problema fica meio que invisível. As pessoas não. Quando a esposa dele fala assim, você foi, eu não posso ficar te esperando o tempo todo. Ou na primeira vez, assim, você que quando eles fazem o sexo no acampamento, ela fala, você ficou fora talvez tempo demais. Depois ela fala para ele, eu não podia ficar esperando você o resto da minha vida. Então ela talvez nem tenha entendido que ele estava numa situação de depressão. Pode ser assim, pô, esse cara ficou chato, esse cara tá sem graça, esse cara perdeu o valor, mas ela não conseguia talvez entender, se ele não comentou porque ele não percebeu. Então, é uma fragilidade que tem pouco, o grau de acolhimento desse tipo de fragilidade ele é quase nulo. É muito difícil você vai ver alguém vendo o cara nessa situação e cuidando dele. E acabou que ele encontrou na drogalização, né, no álcool, um refúgio para aquilo ali. Foi uma forma selvagem de tratar uma condição muito sensível. E, assim, tratar temas sensíveis de a maior variedade de problemas possíveis, mas os temas sensíveis a gente tende a tratar com uma selvageria muito grande e a gente faz besteira. E aí aparece a forma como ele foi lá arguir a esposa dele. Ele já estava um pouco alcoolizado, né, bem alcoolizado. Ele foi arguir e não teve uma conversa. Ele foi violento. Ele bateu na mesa, ele ficou nervoso porque ele recebeu uma notícia ruim, ele não estava bem e como ele estava alcoolizado, o filtro dele caiu, ele não teve a condição de ter um diálogo minimamente educado. E isso vai criando um afastamento entre as famílias, entre os amigos, entre as pessoas. A gente vê isso acontecendo no dia a dia. E não é só por conta do álcool, não. Às vezes a pessoa está com um problema ali e não comenta nem com quem é mais próximo, aí vai tendo um problema. Às vezes o pneu do carro fura no meio do caminho, ou o ônibus bate, ou chega atrasado, ou toma uma bronca no trabalho. Quando vai ver aquele problemão, chega em casa, alguém pede um favor, a pessoa estoura. Porque a pessoa está tratando de maneira violenta um tema que é sensível. E a gente vê no filme muito isso acontecendo. Sempre é uma solução selvagem um problema que já é sensível, né? É a mesma coisa que, sei lá, você tem um balão, o balão saiu voando, você tenta pegar ele com o cacto. A possibilidade de você não pegar o balão e furar ele é grande, né? E é isso que o filme mostra, assim, na maior parte dele. Soluções absurdas, agressivas para temas complicados, né? Difíceis. Sensíveis, né? Com certeza.
Então, pessoal, espero que todos tenham gostado de mais um episódio. Espero que vocês aprendam bastante com esse filme, assim como a gente aprendeu. Pode ter parecido que não, mas eu gosto desse filme. Assistir essa segunda vez foi bom para eu relembrar alguns pontos e também ter uma visão nova, né? Então, tome cuidado com bebida, não há problema em você beber, só faça com moderação, com temperança, sempre lembrando das virtudes cardeais. Se você está passando por algum problema de identidade, de não conseguir se encontrar na vida, caso você não consiga, através de uma maneira sozinha, conseguir se reencontrar, se repor na sociedade, digamos assim, né? Que é como o Chico falou. Às vezes a gente vai envelhecendo e já não consegue mais jogar aquele futebol, não consegue mais, já perde cabelo. Então existem outras Eu maneiras de peguei você se bastante já. reencontrar. Já perdeu bastante, isso aí. É, Existem outras maneiras de você conseguir se reencontrar na vida. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo o link pro Wellington, para você, se você quiser fazer terapia com ele, você pode fazer. Tem o link também da Academia Estoica, para caso você queira se tornar meu aluno e aprender a colocar em prática o estoicismo. E eu te vejo na próxima. isso aí, pessoal. E quem bebe um pouquinho, eu bebo um pouquinho mais do que o Vitor, né? Não muito, mas um pouquinho mais. É, assistindo esse filme, você vai entrar em contato com algumas coisas e de repente você começa a observar as coisas que você faz quando tá bêbado aí de uma forma diferente, porque que parece muito engraçado pra gente que tá bebendo, pra quem tá trabalhando no mercado, vendo você pedir as coisas tudo embolado, você derrubar alguma coisa no chão, ou você entrar fazendo muito barulho, bagunçando. Às vezes a pessoa tá doida pra ir pra casa e você tá lá fazendo aquela algazarra que só é legal pra você que tá bebendo. Eu consegui ver de um outro ponto de vista o atendente ali que tem que aturar o pessoal fazendo uma bagunça danada dentro do mercado, né? Mas é isso aí, pessoal. Temperança é a dica final aí desse vídeo.